Hoje eu reservei para contar um caso muito especial que aconteceu aqui na cidade de Limeira em 1994. Um domingo à noite. E o mais interessante desse fenômeno, que é um fenômeno que se estendeu de domingo e repetiu-se na segunda-feira. Tá? Com bastante intensidade e culminando com um pouso de uma espaçonave extraterrestre bem dentro da cidade. Na casuística ufológica mundial, esse tipo de aparição repetida e coletiva, onde muita gente na cidade observa o fato, é muito raro. É muito raro. Então, Limeira foi privilegiada várias vezes por essas questões. Hoje mesmo eu fui com a equipe da TV local aqui, o pessoal que estava ontem aqui filmando. Nós fomos aqui para o bairro dos Pires para fazer uma matéria no local, porque eu falei para eles que naquela região é uma região que aparece muitos objetos, né? E o interessante é que nós estávamos fazendo a tomada lá, assim, na estrada, tal, de repente tinha uma casinha, assim, falava, vamos lá naquela casa, vamos perguntar para aquele homem lá, vamos subir lá. Assim a esmo. Quando a gente conversou com a mulher, não, semana passada, faz 15 dias aqui, mais ou menos, com uma bola de luz enorme passando aqui, assim, vermelha, grande, chamei meu marido, tudo para ver e tal, e ela ficou falando. Os caras ficou coçando a cabeça. Falei, realmente, se você olhar para o céu, se você ter o costume de olhar para o céu, você vai começar a perceber que tem muita coisa acontecendo. É que as pessoas que moram na cidade, as pessoas não olham para o céu, elas não têm um horizonte. Né? Você sai aqui, você vê um pedacinho do céu, você não tem horizonte, você não tem uma visão ampla. E outra, faz uma pergunta para você, quantos minutos hoje você olhou para o céu? Você vai ver que você nunca olha para o céu mais que 5 minutos. Então o UFO vai ter que, para você ver um disco voador, né, ele vai ter que aparecer naquele horário X, depois da novela das 8. Porque antes, se passar na novela das 8, ninguém vai ver o UFO, né? A Globo tem mais audiência. Você está entendendo? Então é muito importante que as pessoas estejam, primeira, que eles estejam conectadas com o assunto. Que elas estejam buscando isso, que elas se preparem para fazer uma pesquisa constante, séria, organizar grupos de observação, ir para o campo, observar durante muito tempo. E um grupo de ufologia bom, um observador bom do céu, primeiro precisa conhecer a astronomia. Ele precisa conhecer todas as estrelas que tem no céu para não ficar confundindo o Vênus com o disco voador, né? Porque o que gente me enche o saco, você não tem noção, que gente que liga para mim, Aécio, pelo amor de Deus, olha aquela luz que está lá no eu saio, é o planeta Vênus, brilhando, bonito. Né? Entendeu? Então, as pessoas precisam ter um pouquinho de noção de astronomia, certo? Vai no mapa astronômico todos os dias, ver quais os astros que estão mais notórios naquele momento. Né? Agora nós temos o planeta Júpiter bem brilhante no céu, tal, Vênus não está visível. Tá? Entendeu? Então tudo isso é importante você conhecer naquele dia que você vai fazer uma observação. Né? Então, observadores da noite, para você saber, e outra, você precisa ter uma prática interessante para você olhar no céu. Se você ficar observando 10 minutos, passa um monte de avião. Um monte de avião. Certo? Piscando aquela luzinha, de vendo aquele barulho. Então você vai reconhecer muito bem o que é um avião. Então toda vez que aparecer um avião no céu, você sabe que é um avião. As características são bem marcantes. Tá? Uma outra coisa que aparece no céu muito constantemente, principalmente ao entardecer e ao amanhecer, são satélites. Os satélites são pequenas luzinhas que passam muito alto no céu, mas eles e rápido, uma velocidade muito rápida, e eles têm uma trajetória retilínea. Você vai ver que ele não muda a trajetória, ele vai embora. Porque um satélite, dependendo da altura que ele se encontra, ele dá uma volta em torno da Terra a cada 80 minutos. Você veja que velocidade que ele está, por isso que ele passa rapidinho. Né? Geralmente, dependendo do tipo de satélite, você vê que a estação espacial nossa orbital está em torno de 400 quilômetros de altura.
Não é nada, né? Aqui no Rio de Janeiro. Né? Por isso que eu falo, né, que o astronauta brasileiro não foi para o espaço com coisíssima nenhuma, né? Certo? O astronauta que foi para o espaço é ir para a Lua mesmo. Aí o cara vai longe da Terra, distância, vê a Terra desse tamanhozinho. Aí é outra história. Né? Mas fazer. Então é preciso que nós tenhamos um hábito de observar o céu. Agora, veja bem, quem está no mato, morando na zona rural, já naturalmente ela sai assim no quintal, ela já está em contato com o céu, está tudo ali na frente dela, ela tem um horizonte, né? Por exemplo, a cidade de São Tomé. Por que a cidade de São Tomé, o pessoal fala que vê muito disco voador? Bicho, o cara sai na área da casa dele, eles estão em cima de uma montanha com 1.500 metros de altura. Você sai na área, você vê o universo inteiro lá embaixo, você vê até outra cidade a 50 quilômetros de distância. Então tudo que acontecer naquele espaço vai ser perceptível facilmente por todo mundo. Vocês estão me entendendo? Então, a possibilidade de você ver um disco voador tem muito a ver com seus hábitos. Ah, Laércio, tem muita incidência de disco voador? Claro que tem. Mas eu nunca vi. Claro, você também nunca se interessou, você nunca olhou para o céu, você não vai ver nunca. Mas eu garanto para vocês, se vocês pegariam um grupo, organizariam um grupo, e todos os dias, ficar um mês, todos os dias, indo para lá, para os Pires, arrumar um lugar, ficar lá fazendo uma vigília de no mínimo 3 a 4 horas, vocês vão ver alguma coisa. Entendeu? Porque tem que ter um hábito, tem que ter uma constância. Né? Aí o cara fala, mas não posso, eu só vou de sábado. Então o UFO tem que aparecer de sábado para você, né? Você está entendendo? Aí as suas possibilidades começam a diminuir se ele, né, for judeu, né, não trabalhar no sábado. O ET, né? Aí melou, né? Entendeu? Então, você não vai ver descoador nunca. Então, esse jogo todo que a gente tem que entender que para você observar um disco voador, é preciso haver uma série de condições. Mas veja bem, que neste caso em específico, a coisa foi tão marcante, mas tão marcante que perturbou a cidade. Perturbou a cidade de Limeira de uma forma estrondosa. Houve uma enxurrada de telefonemas para a polícia militar. A ponto da polícia militar mandar uma unidade no local. E esses policiais ficaram intrigados com o que viram. E é isso que a gente vai tentar relatar para vocês o que aconteceu no dia 30 de janeiro de 1994. Um domingo à noite. Tá? Essa reportagem especial, ela foi feita por Carlos Alberto Milan, ele é um colaborador da revista UFO, uma das revistas de circulação nacional no Brasil, já há mais de 30 anos. Tá? Uma revista voltada com um enfoque bastante científico e tal. Esse Carlos Alberto Milan, por coincidência, é um ufólogo que participava, ele é um ufólogo de São Paulo, e ele, na época, participava do meu grupo de ufologia, onde nós fazíamos uma pesquisa intensa aqui na cidade de Limeira. No ano de 1990, eu me mudei para São Paulo e montei um espaço desse, como vocês estão vendo aqui na cidade de São Paulo. No Brooklyn, na região do Brooklyn, na cidade de São Paulo. E lá eu permaneci com esse espaço por praticamente 6 a 7 anos. Tá? E lá nós fizemos um grupo, nós montamos um grupo de estudo, um grupo de pesquisa, um grupo de trabalhos místicos, esotéricos, uma série de coisas que nós fazíamos. E nós compramos um sítio aqui na cidade de Limeira, numa região aqui que é considerado bairro do São João. Nós compramos um sítio em conjunto só para nós, aos finais de semana, vivenciar uma experiência comunitária, plantar a horta orgânica, vocês estão entendendo? Para a gente conviver junto num ambiente mais harmonioso, treinar Tai Chi Chuan, treinar Yoga, treinar Kung Fu. E nesta proposta estava também a vigília ufológica. Fazendo um trabalho constante de vigília ufológica. Tá?
E, a partir de 1991, nós começamos com esse projeto aqui em Limeira. Então, geralmente, às vezes, na sexta-noite, a gente já vinha para cá. Então, ficava no sítio sexta-noite, sábado e domingo. Domingo, por volta das 9 horas, nós estávamos indo embora para São Paulo. Então, nós passamos todo esse período junto. E vinha nesse sítio cerca de mais ou menos de 50 a 70 pessoas aos finais de semana. Era muito grande o grupo. Dava um trabalho, a gente tinha que fazer almoço para todo mundo, janta para todo mundo, tinha equipe de cozinha, equipe disso, né? É uma coisa trabalhosa, tá? E o sítio não tinha muita infraestrutura nenhuma, nós estávamos construindo aos poucos essa infraestrutura, tal, né? Muito bem. E nós ficamos com esse trabalho, tá? Durante muito tempo, durante de começo de 92 até 1994. Você quer ver que interessante? Deixa eu explicar umas datas aqui importantes para ver certas coincidências. Porque em Limeira nunca houve um caso desse tipo dentro da cidade. Houve casos interessantes de aparição de UFOs fora da cidade. Tá? Mas uma nave, um caso desse dentro da cidade, que vai causar até blackout na cidade, já é mais raro. Tá? Então vamos lá. As datas. De 1992 até 1994, o nosso grupo trabalhou. Não falhava um final de semana. No entanto, em janeiro de 94, exatamente no dia 23 de janeiro, né, o nosso grupo fez a última reunião. A última. E o grupo resolveu se dissolver. Por motivos que não vale a pena discutir aqui. Mas, veja bem, nós permanecemos todo final de semana durante mais de 2 anos, fazendo vigília noturna naquela região da cidade, tá? Considerada a região sul, né, da cidade de Limeira. E vou contar para vocês, nunca ninguém viu uma luz no céu. Nunca. Os contatos naquela época eram contatos através dos médiuns, dos sensitivos que existiam no nosso grupo. Um trabalho mediúnico muito interessante e tal, que nesse tipo de trabalho eu não vou discutir. Mas eu só vou colocar as coincidências e quero que vocês analisem se tem alguma coisa a ver essas coincidências ou não. Tá? Muito bem. Então, nós fizemos uma reunião específica neste dia e foi decidido que o grupo se encerraria. E no próximo final de semana, foi o final de semana que não teve mais reunião, mais encontro. Vocês estão entendendo? Não teve. E foi exatamente neste próximo final de semana que não teve a nossa reunião espiritual mais ligada com o movimento ufológico, foi o que aconteceu, a maior aparição de toda a região. Eu pergunto, será que tem alguma coisa a ver? Será que eles quiserem mandar uma mensagem para nós? Pararam por quê? Nós sempre estivemos aqui com vocês. Será que vocês precisam ver que nós aparecemos em massa, fisicamente, para que vocês acreditem que nós estamos? Né? E foi exatamente o que aconteceu no próximo domingo, por isso que foi domingo. 7 dias depois, aconteceu isso. Eu vou colocar os detalhes para vocês. Tá?
do que aconteceu, bem reportado por esse repórter que analisou fato a fato do ocorrido. Vamos lá, ó, em 30 de janeiro do ano de 1994, um domingo, o soldado da Polícia Militar, José Cambuí, fazia mais um plantão noturno na base central do 36º Batalhão da PM de Limeira. O que parecia mais uma noite calma, logo transformou-se numa enxurrada de pedidos de auxílios emitidos pelos moradores do bairro Jardim Planalto e Parque Egisto Ragazzo. Vocês aqui de Limeira sabem ao qual eu me refiro. Então, as antenas até da televisão, de transmissão de televisão, que é um dos pontos mais altos de Limeira, né, aqui na cidade. Muito bem. Os moradores desses bairros, a partir das 22h30, insistiram que estavam observando nas proximidades do SESI local, na entrada de Limeira ali, né, um enorme disco voador. Foi tamanha a insistência e a semelhança dos vários relatos que os plantonistas solicitou pelo rádio a presença da viatura número 18 na área. Já cerca das 22h45, os policiais Luiz Santos Moraes e José Francisco de Oliveira puderam confirmar a existência de luzes azuis e vermelhas que faziam um estranho show no ar. Faziam um show aéreo. Já não se encontravam mais sobre a cidade de Limeira, mas moviam-se na direção da cidade de Araras, parecendo distanciarem uns 10 quilômetros dos bairros citados. Segundo o PM Oliveira, era um objeto que provocou os relatos dele. Uma enorme massa azul com uma base vermelha que soltava fachos de luz em cima e nas extremidades. Disse o PM, né, Santos, confirmou o testemunho de seu colega e ainda acrescentou, um dos policiais é que falou isso, hein? E o outro policial falou o seguinte: era como uma grande nuvem e nunca vi nada igual. Parecia um canavial em chamas no ar. Questionado quanto ao tamanho do objeto, informaram ser maior do que o da lua cheia. Você vê, para você comparar em termos de tamanho, olhando no céu, a lua cheia é muito grande, né? É muito visível. Então não era uma luzinha de, né, voando no céu, uma puta de uma luz maior que a lua cheia. Vocês estão me entendendo? O objeto, segundo relatos, desapareceu lentamente no horizonte, totalizando cerca de 40 minutos de observação. Não até que passou rápido e foi embora. 40 minutos de observação. Agora vem uma das partes mais interessantes de tudo. Esse fenômeno foi no domingo. Logo ao amanhecer, Evandro de Paula Gabriel, funcionário da transportadora Transpaula, localizada no Jardim Senador Vergueiro, encontrou uma estranha marca circular num capinzal de um terreno baldio. Esse cidadão, ele guardava o cavalo dele nesse terreno baldio. Para quem não conhece aqui em Limeira, o Jardim Senador é exatamente da Covabra, ali atrás da Covabra, aquela região ali, do supermercado, agora do Enxuto ali também, né? Nessa época, não tinha tantas casas ali, tinha mais terrenos baldios. Ele guardava o cavalo, tinha o capim, era dessa altura desse terreno. Era um terreno razoavelmente grande, devia ter o quê? Esse terreno devia, cercado de muro. Olha, esse terreno era todo murado e de um lado tinha uma cerca de arame, na qual ele abria e colocava o cavalo lá dentro. Esse terreno devia ter uns 1.500 metros quadrados, talvez, de área. Ele não era muito grande, mas com capim dessa altura, assim, aproximadamente. Né? Entrevistado, ele nos disse que no domingo, dia 30 de janeiro, pouco antes de escurecer, esteve no terreno, que era de sua firma, e não havia marca nenhuma no chão. Já na segunda-feira pela manhã, quando voltei ao local, vi que o mato estava estranho.
Notei uma marca pequena e uma maior pouco à frente. O mato parecia queimado e ter sido rodado no sentido horário. E havia também 3 pontos pequenos sem vegetação, testemunhou Evandro. Então a coisa foi assim. Vocês imaginem um capim dessa altura e o cara chega lá e vê ele vê 2 marcas. Ele vê uma roda pequena amassada com o capim, uma roda pequena. Aí ele vê um pouco mais adiante uma maior, bem grande. Todo o capim estava amassado, caído no sentido horário, assim, ok? Todo o capim estava deitado. E esse capim, ele estava queimado, seco, totalmente desidratado, branco, 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 branco. Enquanto os que estavam aqui em pé, estava verdinho, bonito. E dentro de todo esse capim revirado, assim, apareceram 3 marcas muito precisas, aprofundadas no solo. E essas marcas, presta atenção se não tem geometria nisso. 2,85, né, metros por exatamente 1,85 metros dos 2 lados. Um triângulo bem regular. Segundo a minha experiência, a nave que pousou nesse local é uma nave assim. Ó, ela tem o seguinte formato. Ela parece um ovinho. Ela parece um ovo. E ela pousou nesse sentido aqui, ó. Ela em pé. Na casuística, nós analisamos essa nave. Essa nave, ela tem, né, um corpo muito maior do que 2,85, deve ter uns 3 metros de largura, né? E aqui deve ter por volta de uns 6 metros de comprimento. Por isso que ela deixou uma marca com 2,85 no chão, né? Para que vocês tenham uma noção, aqui dá praticamente 3 metros daqui a lousa, né? Para cá um pouquinho. Tá? Muito bem. E ele fez esse relato, procurou e choveu de gente no local, porque já tinha aparecido o disco, né? Aquela coisa, segunda-feira. Mas até aí não causou muito alarde, não. As pessoas foram mais aparecer na terça-feira, na quarta-feira. Isso aí no chão. Aí, como se não bastasse, exatamente à noite de segunda-feira, a coisa vai ficar interessante de novo, né? Muito bem. Já na segunda-feira pela manhã, quando voltei ao local e vi que o mato estava estranho, notei uma pequena, maior, é o que eu já falei. Bom, ao entardecer da segunda-feira desse dia, as senhoras, com o nome como Maria Legor e Donizete Fernandes, viram novamente, próximo ao SESI, uma outra bola vermelha que fazia movimentos de subida e descida, desaparecendo em seguida. Segundo a declaração de ambas, ainda nesta noite, a situação de Limeira se complicaria ainda mais, colocando a pequena cidade do interior de São Paulo definitivamente nos anais da ufologia. Pelas 23h30 horas, um súbito blackout apagou a cidade por nada mais do que 27 minutos. A cidade inteira deu um blackout. Caiu a energia elétrica da cidade inteira. Durante esse período do blackout, uma nova testemunha, que pediu para que seu nome não fosse revelado, afirmou ter visto uma bola de luz vermelha fazer evoluções no céu. Assim, somavam-se os testemunhos, sendo que, na realidade, uma grande quantidade de moradores presenciou os fenômenos nos 2 dias consecutivos.
Não são comuns, olha, os casos de observações coletivas de UFOs, mas são ainda mais raros aqueles que se prolongam por mais de um dia, o que qualifica as ocorrências limeirenses como de grande importância na ufologia mundial. A reportagem, só a primeira página, e vai as 3 páginas da nossa entrevista, né? Tem bastante coisa aqui, né? Ó, você quer ver que interessante? A aparição dos ufólogos na cidade de Limeira. Ó. Evidentemente, assim que a notícia pela imprensa aconteceu, investigadores de vários lugares do estado dirigiram-se a Limeira para acompanhar o caso e colher depoimentos. Né? O grupo, né, Tal 7 de Ufologia, foi um dos primeiros a participar, e também os editores da revista UFO, o editor da revista UFO, olha, os ufólogos Claudeir Covo, né, Marcos Silva e Edson Boaventura Júnior também estiveram no local coletando amostras de solo que foram enviadas para análises. Tá? Aqui, os resultados estão ainda sendo analisados. Estivemos no 36º Batalhão da PM, onde fomos prontamente atendidos e conversamos com os PMs envolvidos. Seus depoimentos coincidem perfeitamente. Separadamente, desenham o que viram e mostram basicamente terem presenciado as evoluções noturnas do mesmo objeto. Então, os ufólogos têm uma técnica para investigar. Quando mais de uma pessoa vê, ele separa as 2 testemunhas e manda o cara desenhar e manda o outro desenhar para ver se eles estão vendo a mesma coisa, se eles fazem o mesmo desenho. E também os relatos que sejam coincidentes. Né? Raciocinou-se que na hora do fato alguma coisa do gênero estivesse ocorrendo em Araras. Isso poderia causar as observações em Limeira, gerando um engano de interpretação. Cambuí, no entanto, nada conseguiu com o pessoal de Araras e, pelo que apuramos, nada semelhante foi visto naquela cidade. Esse é outro aspecto incomum do caso, pois tamanha movimentação de um objeto de grandes proporções deveria ser observado também em localidades próximas ao foco central das ocorrências. Parece, né, que esses seres realmente resultaram de permanecer na cidade de Limeira. O interesse deles e o foco era a cidade de Limeira. Aí eu pergunto, será que teria alguma coisa a ver com o trabalho que nós estávamos fazendo e paramos e recebemos um puxão de orelha? Olha, por que vocês pararam? Né? Nós estamos aqui. Ufologia é um caso que você tem que ter muita paciência, muito trabalho para chegar a um determinado momento, você realmente poder entrar em contato com essas inteligências, para você poder realmente ter uma experiência de contato com esses seres. E o mais interessante é que eles apareceram para todo mundo, né? Apareceram para a cidade toda. Para quem estava naquela noite observando o céu. Então eu acredito que existe uma ligação muito grande entre ufologia psíquica e eu vou contar um caso interessante para vocês que vai enfocar um pouco do que aconteceu. Porque, na verdade, as pessoas sempre querem explicar, mas por que aconteceu em Limeira? Por que foi só em Limeira, naquele dia, naquela data? Né? É que, na verdade, eu não fui ao jornal, eu não falei absolutamente que nós tínhamos esse grupo e estávamos trabalhando o tempo todo. Na época, eu fazia meus trabalhos super, numa boa. Nosso grupo fazia um trabalho muito fechado, bem fechado, assim. Nós não tínhamos interesse em fazer uma puta divulgação. Nós estávamos num trabalho bastante particular, tentando fazer isso acontecer. Eu acho que todos vocês conhecem o famoso escritor espanhol J.J. Benítez, né? Autor de uma dezena de livros aí, tá? Inclusive aquela série Cavalo de Troia, é muito famoso dele, e uma série de livros sobre ufologia, que foi um dos primeiros trabalhos dele como escritor. Como que J.J. Benítez entrou nessa? J.J. Benítez ele era jornalista de um jornal espanhol, trabalhava para um jornal espanhol, e
ele recebeu a incumbência de vir fazer uma investigação sobre fenômenos ufológicos no Peru. Porque existia um determinado grupo de ufologia no Peru que estava tendo avistamentos ufológicos, com hora marcada. Então JJ Benítez fez essa viagem da Europa até o Peru, foi até esse grupo, e esse grupo tinha um sensitivo que se chamava Sisto Paswell. Ele se chamava Sisto Paswell, uma coisa mais ou menos é o que escreve. E esse sensitivo, presta bem atenção, ele canalizava mensagens extraterrestres através da mediunidade dele. Então ele reunia o grupo, canalizava as mensagens extraterrestres, às vezes psicografadas, e o grupo conversava. Então era assim, o grupo conversava com o ser extraterrestre através da mediunidade daquele indivíduo. E o grupo então pedia provas. Mas prove que vocês existem, que vocês são reais. E através dessa psicografia, o ET falava, vocês vão tal dia, tal hora, em tal lugar, que nós vamos aparecer lá para você ver. E o grupo ia, naquele dia daquele local, e exatamente o disco voador, pimba, aparecia. Fazia evoluções. Chegou ao cúmulo da TV, da equipe de televisão local do Peru, marcaram um encontro, e a TV foi, e nesse dia que a TV foi o jornalista JJ Benítez também, e não é que com todo esse aparato, o UFO apareceu na hora marcada. E fez grandes evoluções, a TV filmou, e o Benítez simplesmente ficou de queixo caído. E a partir desse dia, o JJ Benítez se tornou um dos maiores aficionados na fenomenologia UFO. A ponto dos 5 primeiros livros que ele publicou, foi exatamente sobre casuística ufológica, sobre ufologia. Ou seja, eu quero que vocês entendam que existe sim uma ligação muito forte entre grupos de pesquisadores ufológicos e os seres que estão aí de uma forma invisível operando. No caso do Sisto Paswell, ele fundou um grupo no Peru que se chamava Grupo Rama. Ok? Cujo irmão do Sisto, o chamado Carlos Paswell, veio para o Brasil uns anos depois e fundou o Grupo Rama aqui em São Paulo. E esse cara também, segundo ele formou um grupo muito grande no Brasil e eles iam para campo e, segundo ele, eles também tinham contatos programados com seres extraterrestres. Eu conheci pessoalmente o Carlos Paswell, teve no meu espaço em São Paulo, fazia conferências, uma pessoa de nível nacional, né? Mas isso só para ilustrar para vocês que é possível organizar um bom grupo, sério, encontrar um bom sensitivo, um bom canal, e através desse canal, primeiramente manter contatos, chamar atenção através de contatos psíquicos, que é o que eu falo nesse meu livro, Ufologia Psíquica. Nesse meu livro, Ufologia Psíquica, eu coloco toda a minha experiência relacionada com sensitivos e paranormais ligados a ET, ligados a fenômenos ufológicos. Então, é possível você montar um trabalho, desde que você tenha um bom sensitivo, mas um bom sensitivo, e o sensitivo preparado para entender essa fenomenologia. E a partir daí, então, esses trabalhos podem culminar em experiências físicas concretas de contato com inteligências extraterrestres. É uma linha de trabalho que eu quero voltar a fazer este ano,
lá no sul de Minas, nas montanhas do sul de Minas, com um projeto que nós estamos organizando de forma bastante avançada para esse trabalho. Então, eu acredito que o que aconteceu em Limeira nesta data teve muito a ver com um trabalho longo que nós estávamos desenvolvendo de preparação de pessoas, de preparação de um grupo, para que mais cedo ou mais tarde nós tivéssemos realmente um contato mais próximo. Por que isso? Porque antes, eu quero que vocês entendam que o seu Wilson foi abduzido, vocês lembram a data? Em 1965. Os casos de Limeira sempre se avolumaram e casos concretos. E em 1983, 84, nós tivemos os nossos casos de contato com discos físicos, que é o que eu vou contar na nossa palestra do dia 19. Do próximo sábado, dia 19, nós vamos contar como o nosso grupo, com 13 pessoas, passamos por uma experiência muito forte com os discos muito em cima de nós, físicos. E no dia seguinte, nós fomos para o campo com um grupo de mais de 40 pessoas, onde os discos apareceram de novo e saiu todo mundo correndo, em disparada. Só ficou 2, eu e mais um rapaz chamado Felício Freza, da cidade de Campinas. Provando que as pessoas não estavam prontas para uma experiência desse porte. A hora que a coisa esquentou, mais de 40 pessoas saíram correndo. Aquele bando de curiosos, não, porque eu vou amanhã, eu quero ver esse coador, eu quero ver. A hora que o bicho veio para cima, não ficou, só ficou 2 para contar a história. Mas correram tudo. Foi uma experiência muito interessante. Muito bom. Então, esse caso da cidade de Limeira, ele foi muito interessante pelo fato de ter acontecido um contato de nível 2, ou seja, um contato imediato do 2º grau. O contato imediato do 2º grau ele é muito importante, porque além de você ter luzes no céu, né, vocês têm que entender que em 94 não existiam câmeras digitais. Hoje, gente, todo mundo tem uma câmera no seu celular. Quem é que mantém uma câmera fotográfica com filme? Naquela época. É raro alguém que esteja observado tenha tirado uma foto. E às vezes quando você tira uma foto noturna de um UFO, vai aparecer uma mancha no céu lá que você nem sabe distinguir o que possa ser. Então às vezes esse tipo de foto noturna não tem muita importância para a ufologia, porque ninguém sabe o que é. Né? Se o cara pegar uma vela no meio da noite e bater uma foto, parece um UFO estranho. Vocês estão me entendendo? Porque não tem parâmetros para você observar. Às vezes você tem uma casa aqui, sabe? Algo que você observe, dá para manter uma relação entre distância, tamanho do objeto, cor e tal. Então objetos noturnos é complicado. Né? Você tirar fotos boas. Né? Hoje em dia eu garanto que se tiver qualquer aparição por mais de meia hora, vai ter umas 500 fotos batidas. Porque muita gente pega a câmera digital, já pega o celular, já tá tirando fotografia de tudo. Filma o celular até, né? Você está me entendendo? Antigamente, para ter uma câmera filmadora, não era qualquer um que tinha. Era um objeto caríssimo. Né? Eu lembro para me comprar minha primeira filmadora VHS, foi um perereco. Tinha que importar, contrabandear, aquelas coisas todas, né? Porque tinha outro jeito de você comprar no Brasil, tinha que piratear. Né? Mas hoje não, hoje a facilidade de você obter imagens e fotos. Agora mesmo, meu amigo Itosco, olha aqui, peguei na internet agora, Folha Online, da Folha. Mergulhadores buscam suposto OVNI em rio no Cazaquistão. Olha lá. Moscou. Equipes de mergulhadores retomaram nesta quarta-feira as buscas de um suposto OVNI que poderia estar submergido nas águas do rio Belaia, no nordeste do Cazaquistão.
Um porta-voz do Serviço de Resgate Aquático, né, da região disse que vários mergulhadores voltaram hoje a tentar localizar o OVNI que, segundo diversas fontes, caiu no rio Belaia no dia 5, né, de janeiro. Na superfície gelada desse rio, coberta por uma camada de 50 centímetros de espessura, né, capaz de aguentar o impacto de uma bomba de 8 toneladas, foi aberto um buraco de cerca de 15 metros de diâmetro, o que gerou a suspeita de OVNI. Está entendendo a história? Um oficial de polícia local afirmou ter visto no sábado passado como um objeto luminoso caía no rio e levou ao departamento do local de emergências a sugerir que poderia se tratar de um OVNI. Os especialistas extraíram provas do leito da água do rio e também mediram o nível de radiação na região, mas não detectaram alteração alguma. Porque o UFO não trabalha com elementos radioativos. Isso já está bem provado. Tá? Para vocês entenderem que a ufologia está viva, constantemente os fenômenos acontecem e agora de cada vez mais intenso. E no mundo inteiro. Isso significa que a qualquer momento a cidade de Limeira pode ser abrilhantada novamente com uma revoada de UFOs. É só, ao invés de você rezar para Deus, reza para o ET agora. Aparece. Né? Quem sabe a gente converge uma energia, né? Para trazer esses seres de volta a se mostrarem e trazer um ânimo maior nas nossas consciências de buscar, né, um conhecimento maior. Porque o ser humano está tão nas trevas desse mundo, né, que precisa vir uma luz do alto para tirar ele das trevas, né? E é interessante que a luz do OVNI é um negócio muito, vamos assim dizer, simbólico do ponto de vista psíquico, da psique humana. É uma luz que veio das estrelas. E é uma luz forte que às vezes tira a pessoa daquela inércia para que ela possa buscar os mistérios da sua própria existência. Vocês estão me entendendo? Existem muitas aparições no mundo, aparições marianas, dito aparições marianas, né, da Virgem Maria, que pode ter sido confundida com a aparição de UFOs. Um dos casos típicos, existe um estudioso muito, um grupo de ufologia de Portugal, que fez um estudo muito profundo sobre a aparição de Fátima e a sua relação com o OVNI. Por exemplo, a descrição que o povo faz naquela época, presta atenção, segundo uma das datas da aparição, porque ela teve várias aparições em datas marcadas, a Virgem Maria para aquelas crianças que eram as únicas videntes, as únicas crianças que eram videntes e que viam o ser e contatavam com o ser. Né? Vocês não acham estranho que num dia da aparição, estava marcado por volta da meio-dia a aparição, e deu uma tempestade, tinha mais de 20 mil pessoas no local, naquela chácara, naquele sítio, mais de 20 mil pessoas aglomeradas, e bicho, gente pobre, gente doente, de tudo quanto é lado, que vai para aquelas peregrinações para ver a Virgem Maria, né? Para esperar de um milagre. E de repente deu uma chuva, cara, mas deu uma puta de uma tempestade, uma tempestade que deixou de lama, não andava nem carroça. E aquelas pessoas todas encharcadas, aquela chuva que não parava, e o horário da aparição era sempre a meio-dia. E era 11h30, aquele tempestade que parece que nunca ia passar. E quando chega exatamente meio-dia em ponto, a chuva para. Presta atenção, o que é descrito? A chuva para e não foi só as crianças que escreveram, todo mundo escreveu. Que o sol, presta atenção, o sol baixou abaixo das nuvens, o sol desceu abaixo das nuvens e em questões de minutos secou e enxugou toda a região. Pergunta como é que um sol que está lá na puta que parou do espaço, 150 milhões de quilômetros da Terra, vai poder abaixar além das nuvens e secar todo mundo? Me explique. Se não é exatamente a intervenção de uma tecnologia muito avançada, ufológica, causando uma
forte manifestação local. Então, uma das grandes cientistas ufólogas da época, chamada Fina da Armada, ela esteve aqui no Brasil conosco, fazendo exatamente uma conferência sobre esse assunto, e ela dizia que nos relatos dos três meninos, eles eram unânimes em afirmar que a Virgem Maria que eles viram é do tamanho deles. Tem uma investigação escrita, que saiu nos jornais da época, né, que um dos padres estavam questionando a criança, mas fala como que era a Virgem Maria, ela era assim, assim, essa. Era um ser brilhante, e assim, e que tamanho que ela era? Ele descrevia praticamente do tamanho dele, uma criança de 12 anos de idade. Então ele estava descrevendo um ser pequeno, e não a Virgem Maria. Provavelmente, com quem que aquelas crianças conversaram? Vocês têm que entender que aquelas crianças têm um arquétipo religioso católico, extremamente católico. Qualquer visão estranha, meio sutil, meio brilhante de um ser, para eles não pode ser outra coisa a não ser a Virgem Maria. No arquétipo deles. E esse ser até pode se colocar, sim, como a Virgem Maria. Para não quebrar a energia psique da moçada, daquele criança, para não assustar. Fala, não, realmente, eu venho aqui, né, como a mãe de Jesus, para dar uma mensagem para vocês, para fazer uma mensagem de alerta. E não se esqueçam que as 3 fundamentais mensagens de alertas que foi sempre ligado à guerra. Porque nesta época das aparições estava bem no curso da Primeira Guerra Mundial. Ela anuncia o fim da Primeira Guerra Mundial. A segunda grande mensagem, ela anuncia a chegada da Segunda Guerra Mundial, uma guerra ainda pior iria acontecer. E a terceira mensagem que o Papa nunca revelou, que certamente tem a ver com a Terceira Guerra Mundial. Tá? Então, de certa forma, o ET, ele tem formas subjetivas de intervir e de contatar. Ele tem formas subjetivas na qual ele se mostra parecendo um anjo, parecendo uma aparição mariana, com fenômenos físicos muito típicos de aparição ufológica, de OVNI. Mas às vezes o fanatismo religioso das pessoas é tão grande que não conseguem enxergar esse outro lado das coisas. Porque elas querem acreditar, né, que aquilo não tem nada, que aquilo é Deus, é Jesus, é a Virgem Maria, sabe? Eles criam um foco bastante pragmático em cima. Portanto, o fenômeno UFO tem que ser olhado com uma visão completamente aberta. Senão você não vai entendê-lo. Você vai perder ele. Tá? Hoje em dia, existem muitos grupos de ufologia que se espalham pelo mundo inteiro. E os grupos de ufologia estão divididos em várias linhas de trabalho, várias linhas operacionais, né? E essas linhas são formadas de acordo com a característica religiosa e cultural dessas pessoas. Então, a ufologia, ela está dividida hoje assim: ufologia casuística, onde são ufólogos que simplesmente fazem um trabalho de jornalismo de campo para reunir casos. O cara que vai estudar casos. Apareceu o disco voador de tal lugar, apareceu tal, ele vai relatando casos. A gente chama de livros casuísticos. Tipo a revista UFO, que é uma revista que só conta casos. Ok? São investigadores de campo. Existem outros grupos que são que tentam fazer contatos. Organizam vigílias e vão a campo tentar, com máquina fotográfica, equipamento, tudo para tentar registrar um contato. Existe uma linha ufológica, e geralmente tem uma linha ufológica chamada científica, que coloca estritamente pesquisa usando a base científica. Esses ufólogos,
Eles não acreditam em vida após a morte, não acreditam em contato com os espíritos, não acreditam em nada. Eles simplesmente têm uma visão estritamente pragmática da ciência que está aí. Tentam usar essa visão de mundo para pesquisar o fenômeno UFO. Existe uma outra ufologia que é chamada ufologia esotérica ou mística. Esta ufologia se divide em muitos grupos. De acordo com a característica religiosa que esse grupo se forma, ele vai ter uma característica muito particular. Por exemplo, se você tiver um grupo formado por espíritas, você vai ter um tipo de linha ufológica a ser pesquisada. Espíritas pesquisando o fenômeno OVNI. Você pode ter simplesmente esotéricos, né? Você pode ter pessoas das mais diversas linhas cristãs estudando. Você pode ter Rosa Cruzes, pessoal da Rosa Cruz, da Gnose. E aí vai, o pessoal da eubiose, certo? O pessoal da teosofia. Então todas essas pessoas que têm uma doutrina, uma carga doutrinária, e vão estudar o fenômeno OVNI, eles vão carregar todo o seu pragmatismo em cima do fenômeno OVNI. É o caso típico do Padre Quevedo, por exemplo. O Padre Quevedo, o que ele é? Ele é um padre católico, ele tem uma formação católica, embora ele seja pago pela Igreja Católica para estudar parapsicologia, mas a parapsicologia que ele estuda é altamente tendenciosa a reforçar as ideias da Igreja. Quais são as ideias da Igreja? Não se pode falar com o espírito, não tem como se comunicar, isso é tudo uma babosice, não existe médico, papapá. Entendeu? É uma questão tendenciosa. Então vocês vão ver que vocês não podem acreditar em ufologia apenas ouvindo o que o Padre Quevedo fala. E outra, ufologia hoje é uma torre de Babel. Ou seja, cada um fala uma coisa, cada linha. Você só pode compreender o fenômeno OVNI se você começar a analisar tudo o que vem. Porque esses caras aqui científicos, quando fazem congressos, eles não convidam os esotéricos. Os esotéricos, quando fazem congresso, não convidam os cientistas, os científicos. Eles detestam uns aos outros. Eles não se entendem nunca. Vocês estão entendendo? E aí você vai ter muitos outros grupos, presta atenção, de ufologia, que se formam em torno de um indivíduo, que é o contatado. Então nós temos muitos casos típicos. Então, no Brasil tem o Urandir, por exemplo, que foi na televisão, contata com ET, paranormal, médium, e em volta dele forma-se todo um grupo ufológico. E assim por diante, muitos outros, que não vale a pena citar os nomes, que também montam grupos em função de um sensitivo, de um médium, de um paranormal. E levam as suas ideias. Então hoje a ufologia, para esclarecer muito bem para vocês, se nós trouxermos para estudar o caso Limeira, todas as correntes ufológicas, cada um vai dar uma interpretação diferente. Cada um vai achar isso, vai achar aquilo. Por exemplo, esses caras aqui que vieram fazer essas pesquisas em Limeira, a maior parte deles são altamente materialistas. Só tem um daqui que tem uma tendência espiritual, participava dos nossos trabalhos. Mas os editores da revista UFO são todos extremamente céticos no campo espiritualista. Eles não gostam de ufólogos esotéricos. Tá? A minha postura é a seguinte: eu sou um indivíduo que eu não tenho rótulo nenhum, certo? Embora eu seja um físico, embora eu seja um médium, embora eu seja um estudioso da cultura oriental, um praticante de tai chi, de yoga, de meditação, um estudioso da Bíblia, um estudioso do Alcorão, um estudioso do hinduísmo, eu sou um indivíduo que simplesmente não tem um rótulo. Eu gosto de estudar tudo e tentar de tudo fazer uma síntese do conhecimento humano. Porque todas as vezes que você coloca um rótulo, você limita. Você só pode pensar daquele jeito, né? Do jeito que aquela doutrina está te colocando para ver o universo. E o fenômeno UFO é um fenômeno que não pode viver nessas bases. Não pode. Por quê? Senão ele jamais será compreendido.
O nosso planeta é um planeta altamente dividido por essas questões culturais, religiosas. Cada um tem uma visão de mundo diferente. E quando cada um vai tentar investigar o fenômeno, cada um vai tirar a sua conclusão. Eu quero que vocês façam uma pesquisa, vocês vão até os pastores ou algum das testemunhas de Jeová e pergunta para eles o que eles acham sobre disco voador e sobre ET. E vocês vão entender a resposta que vocês vão obter. Entendeu? E aí vocês vão entender como que cada grupo vai ter uma visão diferenciada do fenômeno, da fenomenologia. Porque é muito importante, quando você entrar na internet e for ver um artigo, você precisa ver quem escreveu, que base, de que linha aquele cara está seguindo, você vai ter uma informação restrita. O fenômeno, ela é transcendente a tudo que a gente possa imaginar. Para que nós possamos entendê-lo em sua totalidade, ainda vai demorar muito tempo. Ainda vai demorar muito tempo. A nossa humanidade engatinha no conhecimento do universo, no conhecimento da matéria, no conhecimento da ciência, certo? No conhecimento do próprio espírito do homem, da própria alma humana. As religiões criam modelos de Deus, a sua própria visão de mundo, né? Criam modelos da verdade, né? E falam que foi Deus que fez, né? Deus é que disse, Deus é que escreveu, né? Os muçulmanos também dizem a mesma coisa, né? Quem escreveu o Alcorão? Ditado por o anjo Gabriel. Você está entendendo? Então, da mesma forma, nós temos diversas correntes do pensamento criando seus modelos de visão de universo. Quer seja essa visão religiosa, quer seja essa visão científica. Mas as pessoas veem o universo de uma forma diferente de acordo com o seu arquétipo cultural, de acordo com o seu arquétipo. Então, quando o fenômeno UFO se manifesta, a coisa fica complicada. Eu costumo criar um modelo. Engraçado, quando você vai investigar as pessoas que veem o fenômeno UFO, principalmente essas pessoas que viram as luzes no céu, você vai conversar com elas, você fala assim, você viu a luz? Não, eu vi, um negócio muito interessante. Mas você acredita em vida extraterrestre? Eu não. Ou seja, jura por Deus, cara, as pessoas não conseguem processar as duas coisas na sua cabeça. O arquétipo dela não consegue processar o que ela viu e relacionar com uma coisa que poderia ser possível. As pessoas simples não têm essa capacidade de fazer esse exercício mental e intelectual. Né? Então eu criei uma história, que está nesse meu livro de ufologia psíquica, para entender como é que funciona uma coisa chamada teoria da comunicação e como é que funciona quando a gente aplica isso para o fenômeno UFO. Escrevi que interessante, eu fiz o seguinte, para vocês entenderem o que aconteceu na cidade de Limeira. E veja, acontece um fato tão importante, acontece uma coisa tão importante e o ser humano é tão tolo que 2 dias depois ninguém mais toca no assunto, como se nada tivesse existido, a ponto de eu chegar no jornal e nas TVs, pô, Laércio, mas aparece disco voador de mim, apareceu? Quando? Puta vida, não sabia. Como não sabia, cara? Todo mundo reportou, a cidade inteira ficou sabendo, o Brasil inteiro ficou sabendo que teve o caso de Limeira. Só você que não se lembra, né? As pessoas têm uma mente tão curta, uma memória tão curta. Sabe? Fenômenos de tão alta importância e envergadura na consciência humana, as pessoas simplesmente fecham os olhos. Não querem saber, não querem fazer um exercício mental, sabe? Para tentar raciocinar o que é aquilo e por que aquilo aconteceu. Exatamente naquela época, naquela condição e na cidade de Limeira. Por que os UFOs não foram para Araras? Por que não foram para Americana? Por que não foram para Campinas? Alguma coisa tem por trás de tudo. Mas as pessoas não ligam para isso. Ah, que legal, puta, descovado. Olha, que pouco já amanhã vai no futebol de novo. Primeiro carnaval todo mundo esquece. Entendeu? Só que eu não esqueço. E todos os dias de minha vida, a minha mente está voltada para a descoberta desses mistérios. Tá? Eu faço o seguinte, eu pego uma amostragem de N pessoas, presta bem atenção, numa cidade como Limeira. Você entendeu o que aconteceu? N, aqui são pessoas, uma amostragem. Eu vou colocar junto todos esses indivíduos,
Vou colocar isso aqui como um cientista materialista. Aqui vai ser um espírita. Aqui vai ser um médium espírita. Um sensitivo, um paranormal. Aqui eu vou colocar um católico. Aqui eu vou colocar um evangélico. Aqui eu vou colocar um físico e matemático. Aqui eu vou colocar um esotérico. Aqui eu vou colocar um cego. Tá? E vou reunir todo esse povo. E toda a amostragem, eu vou colocar um analfabeto. Você está entendendo? Pessoas, vou colocar um judeu, vou colocar um muçulmano, um hindu, um budista, um taoísta, um bandista, um do candomblé. E todo mundo ali, de repente, aparece um objeto estranhíssimo no céu, um fenômeno muito estranho no céu, que nós vamos chamar do fenômeno UFO. Em primeiro lugar, o esquema funciona assim. Como cada um desses indivíduos vai perceber o fenômeno. Perceber o fenômeno é uma coisa de percepção. Esse objeto, ele vai lançar uma informação, que pode ser uma luz, pode ser um som, pode ser qualquer coisa. Então a gente chama, a coisa fica assim. Esse cientista vai interagir, o espírita vai interagir, o médium pode interagir de uma maneira além. Ele pode dizer assim, olha, eu vi a luz, mas também vi um ser que saiu e veio voando e chegou até perto de mim, bem flutuando, e falou uma mensagem para mim. Nenhum dos outros teve essa percepção. Aí você pode ter um outro médium que fala assim, não, olha, eu vi uma coisa muito linda e eu vi uma voz que falou dentro de mim uma mensagem. Mas ninguém mais. Né? Você tem o católico. Ele viu como qualquer outro vendo o fenômeno, mas basbacado. O evangélico, então, o físico, né? O esotérico, o cego, não viu porcaria nenhuma. Estava lá no meio, eu não vi nada. Né? Se não tivesse um som, ele poderia ouvir, né? Muito bem, eu vi um som estranho, tive uma sensação esquisita, diferente. E assim por diante, o analfabeto, o judeu, todo mundo tem sua percepção. Então o primeiro ponto é a percepção do fenômeno. O segundo passo é mais louco ainda. Como cada mente vai interpretar o fenômeno que viu. Aí que o bicho pega. O cientista vai começar a olhar assim e falar, pô, esse daí deve ser um fenômeno atmosférico. Né? O espiritualista pode pensar, isso aí é uma mensagem do além, do divino. Né? O chamado de Deus. O católico pode ficar assim, deve ser alguma coisa que eu não sei. Né? Eu não sei. Na Bíblia não tinha coisa meio parecida com isso. O cara já fica, porque ele vai buscar, onde que ele vai tentar raciocinar? Com o arquétipo conhecido dele, né? Ele vai tentar buscar, dentro da sua religião, ele nunca viu o padre falar sobre isso, ele nunca viu, não tem no arquétipo dele para ele fazer uma análise, para tirar uma conclusão. Então ele pode ficar meio confuso. Dependendo da linha evangélica, ele pode dizer assim, é o demônio, são coisas do demônio, sai de reto, Satanás pega a Bíblia e fica lá rezando 2 horas para o negócio sumir. Eu já vi isso acontecer. Isso faz parte da casuística ufológica. Quando um casal de testemunhos de Jeová foram abduzidos. Você não tem noção do trabalho que ele deu para ter dentro da nave. Com a Bíblia em riste, para o cara sumir que ele não existia, porque ele tinha parte com o demônio, que ele não podia existir, não podia estar ali na frente dele.
Tá? É exatamente o universo cultural de cada um é que vai interpretar e reagir diante do fenômeno, do processo. E aí você vai. O judeu vai interpretar de acordo com a sua visão. Né? E assim por diante, o muçulmano também. O processamento da informação. Você vai ver que cada um processa diferente. Agora tem a terceira parte, que nós chamamos de quando esse cara aqui vai contar a história. Cada um desses aqui vai contar. Então eu pergunto para você, esse cara que está recebendo a informação, qual que é a capacidade que ele vai ter de analisar a verdade sobre o fato que realmente ocorreu? Aí vocês vão entender o que é pesquisar ufologia. Se for o caipira, aquele analfabeto, fala, olha moço, pega o fuminho, né? O bicho subiu zoando aí, não sei o que é não. Coisa muito estranha. Deve ser aquele negócio de saci pererê, as coisas assim, boitatá, mandouro. Tem um ufólogo que escreveu um livro dizendo assim, a relação entre o folclore e os UFOs. Como muitos daquilo que os camponeses diziam, que era mãe do ouro, que uma bola de luz saía e andava para lá, que eles chamavam que era mãe do ouro, boitatá, né? Mula sem cabeça. Né? Aquela história que a mula sem cabeça passa e dá uma piscada para você. Né? Tem muito disso, né? Eu quero saber como é que essas informações vão chegar para você. Portanto, vocês vão ver que esse fenômeno não é um fenômeno que ele não tem registro. Vocês se lembram quando existia um filminho de ficção científica bem infantil chamado Perdido no Espaço? Quem é mais antigo aí conhece, os jovens não conhecem. Mas os mais antigos têm o famoso seriado, tem, né? Então tinha um robô, o legal é que tinha um robô de lata lá, é o seguinte e tal. Então o robô é um ser programado, você programa informações desse robô, certo? Você programa. E vocês vão entender que todos vocês e todos nós funcionamos como um robô, onde no nosso cérebro é impregnado uma série de informações programadas. A sua religião te programa, a tua escola te programa, a tua cultura te programa. E você age de acordo com a sua programação. Por exemplo, o que é errado para você, para o outro não é errado. O que é bom para você, para o outro é um absurdo. De acordo com cada programação. Né? Então todos nós somos programados. E o legal é que quando esse robô ele entrava em contato com situações alienígenas, que ele não encontrava nenhum registro arquetipal nos seus arquivos, ele ficava louco e falava assim, não tem registro, não tem registro, não tem registro. Eu não sabia o que fazer com aquela porra de informação. Então, o que acontece com a maioria dos seres humanos quando entram em contato com o fenômeno UFO é isso. É um fenômeno estranho, não tem nenhum registro arquetipal dentro da sua cabeça, dentro da sua cultura, dentro da sua religião, que possa fazer com que o seu cérebro compare e traga uma resposta razoável. Então, na maior parte das pessoas que contatam, não tem registro, eu não sei o que é, não sei como interagir, não sei, não vou buscar no meu arquivo lá, não tem nada parecido. Se não tem nada parecido, como é que ele vai transmitir essa informação depois? É igual o mineirinho. O mineirinho dá a resposta, olha moço, sei não que é esse treco que passa, eu acho que é coisa, não sei do que, não deve ser dos americanos, da NASA, não sei. Ele não sabe, não tem arquétipo para ele trabalhar. E tem casos aqui em Limeira, que eu já investiguei, de pessoas que chegou assim para mim, Laércio, que aquele moço lá, semana passada ele andou dentro de um disco voador. Teve um caso aqui em Limeira, tem um senhor aqui em Limeira, que eu não posso citar o nome. É um senhor que mantém contatos diretos com seres extraterrestres. Ele é um grande médium paranormal. Mas é um indivíduo solitário. Eu conheci muito bem o meu amigo seu João, que estava aqui, conhece ele muito bem. Nós já andamos muito com ele pelos matos da vida. E os discos voadores simplesmente o perseguem e abduzem ele.
E ele tem um contato muito claro com os ETs, como se fossem irmãos, amigos deles. A ponto dele ter um empregado simples pra caramba, simprão. Vocês podem perguntar para o meu irmão, que o meu irmão conhece toda essa história aconteceu dentro da minha casa. Eu fui fazer uma visita a esse meu amigo e esse empregado estava lá trabalhando com ele. Um cara simples, de roça. Ele tem uma chácara aqui, trabalha com plantas. E esse senhor fala para mim, Laércio, conversa lá com aquele cara lá que eu levei ele da volta de disco voador semana passada. É. Se eu contar essa história, aqui em Limeira isso foi. E não faz muito tempo não, faz uns 10 anos no máximo. Pois esse cara conta a história da seguinte história, que por volta das 10 horas da noite, este senhor, que era o chefe dele, pegou para ele ir até Artur Nogueira, na estradinha aqui por dentro. Quem conhece a estrada conhece. Ele... Num determinado momento da estrada, esse cara que está dirigindo fala assim, para o carro, estaciona e fala assim, você espera aí que eu vou conversar com uns amigos meus estrangeiros. Tá bom. Ele com a luz acesa, de repente, aparece 3 indivíduos altos, cabelos compridos, com um macacão colando o corpo, e fica na frente do carro conversando com esse cara, com esse meu amigo. Uns 10 minutos levando as ideias. Aí ele vai lá no carro, chama, vem aqui que eu quero que você conheça meus amigos estrangeiros. Porque esse cara fala um monte de língua. Esse cara, você não sabe que nacionalidade que ele é. Aí ele chega, tudo bem, sou amigo do Vitor. Né? Não, esses aqui são pilotos, né? São pilotos estrangeiros, ele está com o aparelho dele pousado aqui atrás. Fala, Eles descem a estrada, saem da estrada, andam pelo caminho de Maduro, chegam no descampado, está lá a nave. Enorme pousada. E mais um lá na porta da nave, assim, alto, parecendo uma mulher, lá, esperando de macacão. Os 2 entram dentro da espaçonave. Só que esse cara era tão ignorante que ele achava que era um aparelho alemão, americano, estrangeiro. Não tinha a minha noção que aquilo era ET. Porque os caras eram humanos, muito bonitos, como qualquer um de nós, só que mais altos. Quando eu perguntei que língua que ele falava, parecia que eles falavam alemão. Inclusive isso, esse detalhe. Aí, eles estavam dentro da nave, aí ele falou o seguinte, você não quer dar um passeio com esses meus amigos aí não, porque você sabe que eu tenho que ir lá para Artur Nogueira resolver aquele problema amanhã cedo. Mas você pode ficar com ele, que são gente boa, são meu amigo. Aí ele falou, eu quero passear assim, numa boa. E esse meu amigo desce da nave, a nave fecha e o cara vai. Ele ficou das 11 da noite, presta atenção, das 11 da noite até às 9h30 do outro dia da noite, né, 21h30, deixa eu colocar aqui, e aqui 23, para vocês não errarem. Passou um dia inteiro, a noite inteira, quer dizer, passou a noite inteira, o dia inteiro, e quando foi 21h30, o disco trouxe esse cara de volta, numa estrada de São Carlos, no mato, lá em São Carlos. E quando a nave desceu, esse meu amigo estava com o carro esperando o empregado dele descer da nave, botou no carro e foi embora. Isso aconteceu aqui em Limeira. Só que esse cidadão não gosta que eu fale o nome dele. Para ninguém. Mas todos vocês que quiserem conhecer essa pessoa, ou seja, esse caso, pode conversar com meu irmão, pode conversar com o seu João. E na época eu trouxe 2 físicos da Unicamp para fazer essa investigação desse caso. E vocês sabiam que, passado uma semana, esse cara não sabia, de tão simples que ele era, que ele tinha viajado num disco voador extraterrestre. Nós é que falamos para ele. Nem esse meu amigo falou para ele que tinha andado no disco. Ele achou que tinha. Aí você conta, onde você foi? Ele fala, eles levantaram, disse que foi para a Europa, mostrou a França para ele, e mostrou os Estados Unidos, e mostra a Rússia, e mostrou a China. Deu volta no planeta inteiro, cara. Você pergunta o que se comia lá, ele fala, ele dava tal coisa. E banheiro, não tinha um lugar que ele mandava eu ir lá fazer xixi, fazer cocô. Tinha tudo. Todas essas baboseiras que você pode perguntar, nós perguntamos pro cara.
Ele falou, você entendia o que o cara falava? Ó, só um que conversava comigo. Entre eles lá não entendia nada do que eles falavam. Falava tudo estrangeiro. Entendeu? Mas eram pessoas aparentemente normais. Ele falava assim. Pessoas como você e eu, só que mais altas. Tinham uns 2 metros de altura, cara bem alto. Sabe? Claro e nítido. Tem pessoas que têm contato muito íntimo com seres extraterrestres. E esses caras, devido a essa experiência íntima, não vão na mídia, não vão na televisão, não vão colocar claramente a sua experiência em público. Porque os próprios ETs não permitem. Tá? O meu grupo já passou por muitas experiências e pesquisas muito interessantes. Por isso que para você montar um grupo, você primeiro precisa dizer que tipo de você vai querer no teu grupo. Porque vai dar encrenca. Todos os grupos que eu analisei, que tenho estudado por aí, eles não duram muito. As pessoas se reúnem, ficam um tempo, depois um não vai com a cara do outro. Tá? É difícil manter um grupo. Principalmente porque não tem dinheiro envolvido. Ninguém ganha grana para isso. Tem que despender tempo dispendioso. Certo? Tem que colocar dinheiro no bolso para você fazer tal coisa, para ir fazer tal viagem, para fazer tal coisa, porque ninguém subsidia. As pessoas estão todas envolvidas com as suas vidas, com o seu trabalho, com o seu dia a dia, com a sua família, com a sua casa. Para deixar um tempo para investigar profundamente, pouca gente tem. Por isso que o fenômeno não sai, não anda, né? E por isso que quando você fala para o teu amigo, diz que você dá aquela risadinha tonta, você acredita nessa porcaria, esse negócio diz que você acredita? Aí você coça a cabeça e fala, puta merda, né? Com quem que eu fui conversar sobre esse assunto, né? Marrar meu burro. Porque você não acha gente inteligente para conversar com você sobre esse assunto. Inteligente. Idiota tá cheio. Tá? Por isso que eu de tempos em tempos eu procuro organizar esses encontros, essas palestras, para tentar reavivar na mente das pessoas que os fatos estão aí. Que os seres estão aí e só depende de nós encontrá-los, estabelecer um contato inteligente, amigável e harmonioso. Mas para você estabelecer um contato inteligente e harmonioso, você tem que primeiro vasculhar o que você tem dentro da sua cabeça. E se o que tem dentro da sua cabeça permite você entender e aceitar a possibilidade de. Né? Há muito tempo na minha vida que eu não tenho paciência para convencer ninguém dessas coisas. Quem me conhece sabe que eu saio fora dessas palestras, eu não abro a boca com ninguém sobre os temas, sobre o assunto. As pessoas chegam para mim e falam, Laércio, fala, vai lá, você pega um vídeo meu, você pega uma palestra meu, que tem 2 horas de papo lá sobre o assunto. Depois da conversa. Porque não dá para perder tempo. Você vai ter que dar a palestra individual para o cara de novo, né? Às vezes eu estou lá no bar, lá no boteco com os meus amigos, chegam, ô Laércio, mas porra, me explica o que você falou na palestra ontem. Eu falei, por que você não foi? Você acha que eu vou perder meu tempo e ficar 1 hora conversando com você sobre o assunto aqui? O cara já fica, meu filho, dedica esse assunto, vai atrás, pesquisa. As coisas não vêm de graça para você, não. Quando você foi fazer faculdade, você não pagava R$1.000 por mês, acordava 7 horas da manhã, ficava o dia inteiro estudando que nem um louco, passava fim de semana estudando que nem um louco. Por que você acha que o conhecimento vem de graça? Você tem que se esforçar, dedicar parte da sua vida para você se convencer. Não é eu que vou te convencer de nada. Eu não acredito em desconto. Quando o cara fala isso para mim, eu viro as costas e falo, vai fundo. Continue nessa ignorância, o problema não é meu. Ou você acha que eles acham, né, quando eles chegam para mim e falam, eu não acredito, eles acham que eu vou tentar convencer eles que existe. Eu viro as costas, deixo o cara falando sozinho, falo, vá merda. O problema não é meu, a ignorância é tua, não é minha. Não vou perder meu tempo de convencer ninguém. Mas eu tenho um papel. O meu papel como professor, como instrutor, é jogar sementes, chamar atenção. Você vê,
A televisão anunciou, né? Eu pergunto, quem largou da novela das 8 para vir aqui assistir a minha palestra? Quem está interessado, vem. Olha, o seu Fioca veio lá de São José dos Campos. O vizinho que está aqui nem quer saber o que eu estou fazendo. Não é interessante essas coisas? Porque tem que estar na sintonia, cara. Se você não estiver na sintonia, você não vai estar na coisa. Então, preste atenção. Na cidade de Limeira, tem tanta coisa acontecendo ligada à ufologia, todos os dias e toda semana, que vocês nem imaginam. Nós fizemos uma pesquisa através de contatos mediúnicos com os próprios ETs. Eles dizem que tem um trecho que eles patrulham constantemente, que vai desde Araraquara até a cidade de Campinas. E as naves dele todos os dias transitam por essas regiões. Todos os dias. Se você ficar atento, mais cedo ou mais tarde você vai perceber alguma coisa quando eles quiserem se mostrar. Porque as naves são invisíveis. Eles vêm, eles voam totalmente invisível. Mas a hora que eles quiserem, eles acendem e você vê. Ou elas adensam mais e elas são perceptíveis. Mas nós temos que chamar a atenção, né? Nós temos que querer muito isso. Por isso que nós temos que nos preparar para isso. Porque o dia que você vê um disco voador, a tua vida vai mudar. E se você for abduzido por um disco voador, eu tenho a certeza que no dia seguinte você não vai mais trabalhar na sua empresa. Você pira. Você pira. Por isso que eu estou nessa. Quando eu contar o nosso caso, que o disco voador ficou na nossa cara, assim, a mais ou menos uns 30, 40 metros de distância, e brincava com as luzes para baixo e para cima, e os caras de lá querendo conversar com a gente. Os sensitivos captando a informação. Eu vou contar o caso para vocês vão ver que interessantíssimo o caso que aconteceu conosco. Né? Então é isso. Então por hoje é só.